Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 25 de junho, está em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Meus irmãos, nós estamos acompanhando aqui esse trecho do Evangelho de São Mateus que acontece logo depois do Sermão da Montanha. Nos últimos dias, na liturgia, nós temos acompanhado os vários ensinamentos que Jesus deu lá em cima da montanha, um grande sermão, uma grande pregação que pegou os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Nós estamos agora no comecinho do capítulo 8, logo depois do Sermão da Montanha. E Jesus, agora, como é típico no Evangelho de São Mateus, ele vai expressar por meio de obras concretas, de amor, de misericórdia, de serviço, o conteúdo daquilo que ele ensinou por meio de palavras lá no Sermão da Montanha. E é interessante que logo depois dessa grande pregação, desse grande ensinamento, Jesus desce a montanha e se encontra com um leproso, que vem ao seu encontro com muita humildade. Esse leproso, portanto, nos ensina que para nos aproximar de Cristo do jeito certo, para fazer uma prece, uma oração, de modo a dar frutos, é preciso que nós nos aproximemos de Cristo com humildade. O leproso, para mostrar isso, se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, se queres. Ou seja, ele não chega diante de Deus impondo a sua vontade, dizendo: o Senhor tem que fazer isso, porque o Senhor tem poder, então o Senhor tem que agir de acordo com o meu pensamento, com o meu desejo. Não. O leproso, nesse momento de oração, de encontro com Cristo, de prece, ele não se coloca no centro. Ele se aproxima de Deus, ele se aproxima de Cristo em profunda humildade, de joelhos, dizendo: Senhor, se tu queres, tens o poder de me purificar. Ao mesmo tempo em que ele reconhece o poder de Deus na pessoa de Jesus, ele se banha, se veste de humildade. Isso para nos ensinar a rezar. Nós, para rezar, precisamos reconhecer o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo. Saber que realmente Ele tudo pode. Saber que Ele é o amor infinito e por isso Ele tem que estar no centro. Segundo, precisamos nos aproximar dEle com humildade. E não colocando em primeiro lugar nossas ideias, nossos projetos, nossos desejos, mas numa atitude de humildade nos colocar na presença de Deus. O leproso nos ensina isso. E é interessante que a lepra, no sentido espiritual, nas Sagradas Escrituras, ela representa o pecado. O leproso, portanto, simboliza a humanidade ferida pelo pecado, que não teve forças para subir a montanha, estar na intimidade de Cristo e escutar as suas palavras lá naquele sermão. Jesus estava com a multidão perto dele. O leproso provavelmente queria estar lá, mas ele não tinha forças, porque a sua enfermidade não permitia que ele subisse toda aquela montanha para escutar Jesus. Mas ele estava ali certamente à espreita, ele estava vigilante, esperando o momento de Jesus descer a montanha
E Jesus desce como um símbolo da sua kenosis. Ele, por misericórdia, ele se rebaixa para vir ao encontro do leproso, para vir ao encontro da humanidade ferida. E Jesus faz questão de curar o leproso, tocando o leproso. Diz o Evangelho, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. Para mostrar que Deus quer, sim, a cura do pecador. Que Deus não sente prazer em nos castigar, em nos apontar o dedo diante das nossas mazelas, das nossas feridas, dos nossos vícios. Não! A vontade de Deus é nos curar. Eu quero, fica curado. E para isso, ele não se apresenta como um Deus distante, mas como um Deus que faz questão de nos tocar. Naquela época, era um escândalo que uma pessoa sadia, uma pessoa pura, tocasse alguém que era impuro, como era o caso do leproso. Mas Jesus faz questão para mostrar toda a sua misericórdia, para mostrar o mistério da encarnação, o mistério da proximidade de Deus. Ele faz questão de tocar aquela carne ferida, sofredora, daquele irmão. E tocando aquele irmão, num sinal que muita gente não entendia, porque achavam que aquele homem deveria ser excluído por conta do seu pecado. Lembrando, a lepra naquele tempo representava pecado. Jesus faz questão de tocar o pecador para resgatá-lo, de se fazer próximo por amor, para curar aquele homem, para salvar aquele homem. Jesus nos ensina a agir da mesma forma. Nós que queremos ter os mesmos sentimentos de Cristo, aprendamos com Ele. Aprendamos, sim. É bom nós termos muitas pessoas perto de nós, quando nós estamos evangelizando, pregando, por exemplo, num retiro, por exemplo, numa de nossas casas. Jesus certamente se alegrou ao ensinar as pessoas que estavam em cima da montanha. Mas nós precisamos ir ao encontro daqueles que não conseguem, porque estão tão amarrados pelo pecado que eles não têm força de iniciativa para ir para um retiro, para ir para um momento de espiritualidade, de adoração, para ir para um dos nossos grupos, das nossas casas. Esses irmãos, eles precisam ser visitados. E por isso nós precisamos fazer como Cristo, Mestre, que cheio de compaixão desce o monte, vai ao encontro da humanidade ferida, vai ao encontro do pecador, vai ao encontro daquele que necessita de cura e salvação, faz questão de se aproximar, tocar. É um Deus que vai ao encontro, que sai de si. E se nós queremos ter os seus mesmos sentimentos, nós somos chamados a viver a mesma experiência, o mesmo apostolado, a experiência de descer, a experiência de ir ao encontro daqueles que estão mais distantes, daqueles que não tinham forças para ir até uma intimidade maior com Deus, que talvez nunca foram evangelizados, nunca foram amados como deveriam. E por isso é necessário que nós tenhamos a iniciativa de sair de nós mesmos, muitas vezes da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, para realmente evangelizar como Jesus. Uma evangelização que vai ao encontro, que é movida pela compaixão e que gera transformação na vida do pecador. Sejamos como Cristo. Vamos promover uma evangelização que não é baseada simplesmente no castigo, no julgamento, na punição, no apontar o dedo para os erros do irmão, mas uma evangelização que gera cura e salvação, porque nós nos aproximamos cheios de compaixão, não para relativizar o pecado do irmão, mas para sermos canais de santificação, de conversão, de resgate desses irmãos. Vamos ser instrumentos de salvação. É isso que o Cristo quer de nós, na nossa evangelização, no nosso apostolado. E que a Virgem Maria interceda por nós para que essa palavra verdadeiramente se encarne na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.